Olá, tudo bem? Estamos hoje no terceiro episódio de Nexialista, a máquina de network que move o mundo. E no dia de hoje estamos recebendo para um bate-papo muito legal Dr. Norberto Martins, major da Brigada Militar, que hoje está aqui nos prestigiando com a sua visita para conversarmos sobre diversos temas, mas com exclusividade na questão da saúde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor Leandro. Uma satisfação muito grande, né? Obrigado pelo convite, a gente fica bastante honrado. Estamos aí para esse bate-papo descontraído e procurar conversar um pouco, debater, né? Algumas ideias no que diz respeito à saúde, tecnologias e outras coisas mais. Dr. Norberto Martins hoje é referência, né, nacional e internacional na questão de cirurgias robótica. Então é o nosso gaúcho aqui que está na linha de frente dessas tecnologias que tem trazido, né, para a população, para o povo, para a sociedade, essa revolução tecnológica na questão saúde. Como que o senhor vê o avanço desse sistema hoje para o nosso futuro, doutor? Sim, a cirurgia robótica realmente ela tem um papel muito importante nos tratamentos de saúde, principalmente nas cirurgias que exigem um grau de complexidade maior, que exigem mais tempo cirúrgico, em órgãos, né, e situações mais delicadas. É um procedimento que, obviamente, como todo o avanço tecnológico e como toda tecnologia, tem um custo de aquisição, de manutenção, e também tem toda a questão do treinamento, né, das pessoas que estão envolvidas, da habilitação, da qualificação. Então, a gente está nesse processo já, iniciou através do Hospital da Brigada Militar. Na minha história na cirurgia robótica, foi uma batalha muito interessante. A gente conseguiu convencer o comando da corporação, o governo do estado, da importância que teria esse investimento, né, para os usuários do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, mas principalmente focado para os militares, seus dependentes e demais, digamos assim, servidores da segurança pública, né? A gente entende, então, que esse avanço, esse benefício da cirurgia robótica, ele vem a trazer uma qualidade muito grande, assim, no tratamento. A recuperação dos pacientes, o transoperatório dos pacientes, o retorno desse servidor, desse funcionário, de quem quer que seja, que esteja sendo submetido a um procedimento de cirurgia robótica, ele possui um retorno às suas atividades muito precoce. Sim. Eu admiro tenho conversado com o senhor sobre essas questões, né, e visualizado a maneira com que o senhor se posiciona em dar essa qualidade de atendimento àquelas pessoas que o senhor hoje se identifica, que são os seus irmãos de farda, como diz os outros colegas de vocês. Mas eu vejo que hoje a Brigada Militar, então, é uma das instituições gaúchas, principalmente, que está sendo beneficiada com essa nova tecnologia. Como que está sendo recebido isso pelas pessoas, pelos pacientes em si? Essa nova tecnologia, essa nova versão, porque o senhor sabe que o senhor é médico, a gente vinha na analogia. Hoje estamos tecnológicos, então tem que ser quebrado também esse tabu, eu acredito. Perfeito, excelente colocação, porque não só na parte da cirurgia robótica, mas nós temos na esteira da tecnologia e do avanço outras situações que beneficiam o paciente, né? Toda a questão de digitalização da saúde, tudo saindo do papel e indo para um ambiente digital, né? Questões relacionadas à telesaúde, então são bem importantes. Obviamente que a quebra do paradigma, a gente sabe que o ser humano, eventualmente, ele pode ter um nível de resistência, mas depois, principalmente nossos usuários, né, do IP Saúde, principalmente das forças de segurança do Estado, relacionadas à segurança pública, todos eles, de uma maneira quase que, assim, 100% das vezes, quando tem acesso a essas modalidades que dentro do ambiente do hospital da Brigada Militar, né, e do Departamento de Saúde da Brigada Militar, quando tem acesso, eles são
muito satisfeitos. Que realmente o impacto é muito relevante, né? Uhum. E ao mesmo tempo a gente tem esse incentivo, né? O Departamento de Saúde, através do Coronel Regis, né? E a Brigada Militar em si, através do nosso comandante-geral, que é o Coronel Feoli, né? Nosso subcomandante, Coronel Douglas, e nosso chefe de Estado-Maior, Coronel Luigi, eles têm uma confiança muito grande no quadro de saúde da Brigada Militar e investem, né, muito na gente, pessoalmente, custeando também todas as operações, toda a nossa operação de saúde do Departamento de Saúde da Brigada Militar. Esse ativo hoje humano que se tem, ele é absorvido 100% pelo Hospital da Brigada Militar ou é até absorvido pelo SUS também, hoje? A Brigada Militar, o Departamento de Saúde Militar, ele é regido pela Lei 10.990, no Estatuto. E ali no artigo 51 dá conta a respeito de como funciona a saúde da Brigada Militar. Então, nós necessariamente estamos atrelados e executamos a saúde através do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Então, dentre outras coisas, obviamente que o que não tem cobertura, o que não se faz através do IP, o Departamento de Saúde da Brigada faz. Entendeu? Ele absorve esse custo, ele absorve essa despesa e ele entrega de maneira suplementar para o seu usuário tudo aquilo que o usuário precisa. Espetacular. E no caso, esse hospital que hoje existe já, né, da Brigada Militar, que há muito tempo, acredito que já exista, ele atende exclusivamente hoje a Brigada Militar, não as outras forças de segurança, é exclusivo? Não. Então, a gente nós entender um pouco melhor, isso, né? É bem pertinente essa colocação para a gente esclarecer bem. Prioritariamente, né, nós atendemos ao militar da ativa, da inativa e seus dependentes. A nossa capacidade supletiva, quando ela existe, ou seja, quando eu não estou utilizando a totalidade da minha capacidade de operação de saúde ao meu brigadiano, à família brigadiana, eu consigo atender de maneira suplementar os demais usuários, né? A gente atende, então, a segurança pública e também aos outros usuários do IP, professores, quem quer que seja que tenha IP. Hoje, né? Uhum. Quando a gente tem essa possibilidade, a gente atende. Nós temos um pronto atendimento. Nós temos um pronto atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, com retaguardas importantíssimas, né? De internação. Nós temos uma equipe de cirurgia, da qual eu faço parte, Sim. de retaguarda, né? Fazendo sobreaviso. Então, os pacientes, quando chegam com problemas de saúde, uma apendicite, uma colecistite e outros problemas mais graves, quando se entra no nosso pronto atendimento, a gente procura dar todo esse encaminhamento para o paciente. Atender e encaminhar ele. Se é um caso de urgência, ele vai internar. E vai fazer tudo, digamos assim, o estadiamento do problema de saúde que ele tem e nós vamos entregar o cuidado para ele. Seja por cirurgia convencional, seja por videocirurgia, seja por cirurgia robótica. Como foi esse trabalho, doutor, durante a pandemia? Como que o senhor conduziu isso tudo? Porque o senhor, com exclusividade, praticamente atendeu somente a demanda da Brigada Militar. Como foi isso? Como vocês enfrentaram esse desafio? Que foi um desafio geral, né, na verdade. Sim, esse foi um momento muito sensível, muito importante, porque tudo estava sendo baseado, as nossas ações médicas, digamos assim, nossos cuidados, tratamentos, tudo. Nós tínhamos um nível de incerteza muito grande, mas nós sabíamos que nós precisávamos acolher os pacientes e trazer eles para um ambiente de segurança, né? Então, só para você ter uma ideia, no Hospital da Brigada nós ficamos com 120% da capacidade. Eu criei leitos de atendimento de pacientes, leitos clínicos, na sala de recuperação, dentro do bloco cirúrgico. Todo o espaço que a gente tinha disponível para criar um leito foi criado. Então, nós ficamos ali por meses operando acima da capacidade. 20% acima da nossa capacidade. E graças a Deus nós tivemos uma das menores mortalidades associadas ao Covid
né? Em todo o país. Dentro das forças militares. Dentro das forças militares, se a gente comparar a mortalidade que a gente teve, agora não me vem à cabeça exatamente aqui os percentuais, mas nós tivemos a performance do Hospital da Brigada Militar durante a pandemia, em termos de conseguir salvar vidas, ela foi muito positiva. Claro, às custas de muito trabalho. Todos, praticamente eu posso dizer sem medo de errar, todos os oficiais e praças do Departamento de Saúde foram para, digamos assim, para a linha de frente. Nós trabalhamos diretamente cuidando de pacientes, absolutamente todos. Virando turno, indo um pouco para casa, sabe? Mas ali, dando aquele cuidado, porque a gente tinha um dimensionamento de equipe, né? De pessoal para lidar, técnicos, enfermeiros e médicos. Em determinado momento começou a faltar. Então, os oficiais, os praças, todos nós participamos na linha de frente. E obviamente que a gente teve um apoio muito grande do comando da corporação, né? Sim. Porque nos proporcionou os meios, nos proporcionou a capacidade de ter a disponibilidade ali, os remédios, medicamentos, os ventiladores, que foram tão importantes para muitos pacientes durante a pandemia. Nós tínhamos a grata, assim, foi uma não uma coincidência, mas acho que uma providência, porque nós tínhamos pedido para o comando da corporação que nós precisávamos renovar o nosso parque de ventiladores. Então, antes da pandemia, nós tínhamos comprado 25 ventiladores. Então, o que aconteceu? Quando chegou a necessidade, nós estávamos com esse número todo de aparelhos ali à nossa disposição. Então, isso nos permitiu instalar muito rapidamente uma capacidade extra em termos de leitos e de cuidados desses pacientes, né? Isso foi muito importante. Sim, é muito gratificante, né, poder fazer o que o senhor faz, né, salvar vidas, e ainda dentro de uma corporação, né, porque casualmente é uma das corporações que não poderia sair da rua, né, não poderíamos ficar sem segurança. Então é um trabalho dobrado, né, na questão também de prevenção daquilo que se tinha, né, além de ter que tratar aquele que ia até a base, o hospital que seja, aonde que fosse, para fazer o tratamento, ainda teria que fazer a prevenção, uma prevenção muito mais robusta, né, do que se tinha para nós civis aí, porque esse profissional ele estava lá atuando, ele não poderia deixar de atuar, né, porque a segurança é algo que não pode dormir. Então, automaticamente, foi uma preocupação muito maior, né, doutor, quanto a isso. Eu imagino. Sim, nós temos toda uma estrutura de atendimento e também muito preocupados com essa questão da prevenção, né? Então, as nossas formações sanitárias regimentais cuidam, digamos assim, do dia a dia da saúde do nosso brigadiano. Ali é um ambiente que ele chega e ele pode ter todo o cuidado de saúde que ele precisa. Todos os encaminhamentos a partir do que a gente chama de FSR, né? São diversas FSRs no estado, ao longo dos CRPOs, que são os nossos comandos, né, de regionais de polícia ostensiva. Então a gente tem uma estrutura muito capilarizada que dá conta disso. E nós temos também o que a gente chama as inspeções bienais de saúde e inspeções anuais de saúde a partir de uma determinada faixa etária. Então são exames, né, um exame médico completo, exames de laboratório, alguns exames de imagem, alguns outros exames que são muito importantes para a saúde, tanto do homem quanto da mulher, né? Sim. A gente sabe que hoje, por exemplo, quais são as doenças, né? O que mata hoje a população, né? A gente sabe que 30% é câncer. Outros 30% são doenças cardiovasculares, um AVC, né? Um infarto. Então, a gente toma atitudes preventivas nesse sentido, de tentar buscar, né, eventualmente quando a gente identifica, o mais precocemente possível a alteração do exame ou o fator de risco ou eventuais doenças que podem ser fatores de complicação para um infarto, para um AVC, né? Hipertensão, sim, diabetes, sobrepeso, né? O sedentarismo, que a gente sabe que hoje a falta da prática do exercício físico, ela é um fator de risco isolado para muitas doenças, né?
E não só as doenças do corpo, né, doutor Leandro? Então, tem as doenças da mente também, que são muito relevantes, né? É nisso que eu gostaria de conversar com o senhor, né? Para nós conversar um pouco sobre isso. Depois da pandemia, e a gente sabe que muitos históricos de problemas psiquiátricos, né, têm se passado entre todos nós, seres humanos, devido a essa pressão que a gente levou, né? E recentemente a gente tem visto aí nos jornais muitas matérias sobre as corporações militares, né, pela questão psicológica, né? Eu também sei que o senhor tem tratado isso, né, como médico e que tem se preocupado muito com essa questão. O que o Dr. Martins hoje, né, tem em mente, o que está se planejando para que esse profissional também tenha um acompanhamento maior na questão psicológica em si, pela pressão que ele tem diária do trabalho dele, que não é um trabalho comum, e por todo um histórico, né, de problemas assim que a gente vem tendo relacionado às catástrofes que têm se assolado sobre a humanidade, mas especificamente sobre a Brigada Militar, como que o senhor tem tratado, quais os projetos que tem para o futuro para que essa corporação continue sadia. Excelente ponto. Primeiramente, é importante a gente ressaltar que a estrutura de saúde mental hoje do Departamento de Saúde da Brigada Militar, ela é muito grande, ela é bem complexa e ela é muito bem, digamos assim, regida por duas profissionais que eu preciso citar aqui, que é a Major Denise e a Major Cláudia, né? A Major Denise na assessoria biopsicossocial, chefiando essa assessoria, e a Major Cláudia à frente da chefia do serviço de psiquiatria, né? E elas têm uma quantidade sem fim de ações preventivas e de tratamento na saúde mental. Temos várias coisas para discorrer desse assunto, mas eu acho que a gente pode iniciar por uma iniciativa que foi brilhante do ponto de vista, né, do nosso ponto de vista, que é o Programa Anjos. O Programa Anjos habilita os militares, praças, oficiais, para que esses militares tenham condições de identificar padrões de comportamento, né, e algumas características que aquele militar, quando está em sofrimento ou em algum problema psicológico ou psiquiátrico muito importante, apresenta, e ele encontra naquele colega ali que fez o curso Anjos, que está habilitado, ele pode encontrar alguém que vai auxiliar ele. Num primeiro momento, dar o apoio e colocar ele na trilha correta de atendimento, né? Com os psicólogos, com os psiquiatras, fazer todo esse acompanhamento e conseguir lidar. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre saúde mental porque existe um estigma muito grande, né? Então, o senhor imagina se existe um estigma na população civil. O senhor imagina o tamanho do estigma que a gente tem num policial militar. Porque o que a gente enxerga? Quando a gente enxerga um policial militar, é aquele cara que é um super-homem. Como é que um policial militar pode ter algum problema de saúde? Ou pode ter algum problema mental? Ou pode estar em sofrimento? Isso acontece. Porque são pessoas como nós, que eventualmente vão enfrentar uma ocorrência de vulto, onde tem várias baixas, né? Ocorrências muito violentas, confrontos. Então, isso tudo mexe com a cabeça. E a gente tem que se preocupar em apresentar instrumentos para esses militares poderem se sentir à vontade, né? Para procurar ajuda, para não ter estigma, né? Para não ficar em sofrimento daqui a pouco. Uma coisa que ele conseguiria, através de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento psiquiátrico, diminuir bastante esse nível de sofrimento, de estresse e poder tocar a vida normal, né? Sim, porque essa é uma doença silenciosa, né? Bah. E é preconceituosa também. Então, por isso, da importância desse profissional poder identificar, né, dentro da próprio ambiente dele, o colega que está com esse tipo de problema. Porque é muito difícil hoje quem tem isso, como eu disse antes, se expressar, dizer que está passando por isso. Eu acho que é dentro disso que o senhor está procurando dizer, que hoje existe dentro da corporação, então, profissionais que têm essa habilidade. E Perfeito. além de comandar a tropa, como dizem, ainda poder identificar o profissional que está atuando lá na linha de frente. Exato.
Isso. Temos outras iniciativas muito importantes, né? O nosso sistema de saúde ainda é subdimensionado do ponto de vista de pessoal. A gente tem, sim, necessidades que são públicas, óbvio, né? De ter mais oficiais, de ter mais profissionais. Então, a gente tem que usar da tecnologia, né, doutor Leandro? Sim. Então, a tecnologia vem para, de certa forma, nos ajudar a suprir algumas necessidades. Então, a telemedicina, a telesaúde, ela se encaixa muito bem nesse sentido. E na saúde mental, a gente tem uma aplicação muito positiva. Por quê? A telesaúde é aquela especialidade, digamos assim, a saúde mental. Em tese, tu não precisaria ter o contato físico, ou fazer o exame físico, né? Auscultar o paciente, né? Tu pode prescindir disso em um grande número de situações. Então, a telesaúde entra muito bem aí. Se eu estou em sofrimento psicológico ou psíquico e estou pensando em fazer alguma besteira, digamos assim, e se eu sei que tem alguém do outro lado ali, que se eu ligar o telefone, e a gente tem isso, né? O Anjos tem hoje um plantão lá, se tu precisar falar com alguém, tu liga e a pessoa vai te acolher do outro lado. Não vai saber quem tu é, não vai ver a tua cara, não vai te identificar, mas tu tem esse acolhimento. E a telesaúde, na questão da saúde mental, ela se comunica muito bem com isso, porque tu, de certa forma, tu tá protegendo o outro lado, né? Então, digamos, eu tenho um problema, mas eu não quero passar por todo aquele estigma, os meus colegas me enxergarem eu entrando e indo para a sala do psiquiatra. Não quero isso. Então, pô, eu preciso continuar sofrendo não. Se eu tenho um telecuidado de saúde, uma telepsicologia, uma saúde mental, eu posso acionar isso e no conforto da minha casa, no ambiente em que eu me sinta seguro, confortável e protegido, eu posso procurar essa ajuda. E essa ajuda já existe hoje ou não ainda? Ela já existe, mas nós temos uma série de ações, e eu acho que esse que é o ponto que o senhor inicialmente perguntou, propostas previstas ainda em andamento, né? A gente sabe que a coisa pública nem sempre tem a velocidade que a gente gostaria nas ações que a gente pretende. Então, nós temos sim uma estrutura de telesaúde sendo desenvolvida, né? E embrionariamente nós pretendemos colocar em prática. E uma das coisas que a gente acredita que pode ter um benefício muito grande são que, principalmente aquele militar que deu sangue, deu a sua vida, deu todos os seus 30, 35 anos de trabalho para a sociedade, quando ele sai, quando ele vai para a reserva, isso é um momento de transição muito importante. E a gente sabe que tem vários colegas militares que nesse momento instabilizam, né? Então o cara vinha bem ali, vinha trabalhando, daqui a pouco, foi para casa, sai do prumo. Instabiliza, entra em depressão, começa a ter ansiedade, começa a ter distúrbio do sono, né? Começa a piorar o relacionamento interfamiliar ali, pai, filho, esposa. Então a gente entende que essas ações podem, num primeiro momento, num curto prazo, a gente está tentando organizar isso, beneficiar esses militares da inatividade inicialmente. Porque também tem uma questão muito importante que a gente precisa proteger muito o militar da ativa, né? E eu preciso ter um cuidado muito grande em preservar a identidade dos agentes de segurança. Então, esses são pontos assim sensíveis que a gente tem que identificar bem, né? Tudo que pode ser positivo, eventualmente alguma coisa que possa ser negativa. Então, acho que a gente pretende começar principalmente pelos militares da inatividade. Sim. Mas assim, o senhor estava falando que o Estado, né, ele faz o papel dele dentro das suas limitações também, que hoje o nosso Estado, principalmente, não é o Estado pujante economicamente, né, que possa suprir essa necessidade financeira para esses projetos. É aí que entra, né, o Dr. Norberto Martins, Major, e entra como nexialista, né, que é o tema do nosso programa, né, nexialismo. Eu sei também que o senhor é um grande nexialista, que o senhor vem desenvolvendo e tem sede de fazer acontecer. E esse fazer acontecer, o senhor se deu conta de que, se fosse pelo meio legal dos pedidos ao Estado, ao quem quer que fosse, teria um tempo maior para vir isso. Mas como o senhor é articulado, tem um network muito grande,
Hoje o senhor já usa o nexialismo como fonte como é que eu vou dizer, de concretizar projetos. Isso. Né? Concretizar projetos. Uma fonte viabilizadora. Viabilizadora, é isso aí. Então, hoje também o senhor, né, tem o Centro de Saúde Rio Branco, né, que é uma empresa onde o senhor trabalha junto com o seu sócio, Tenente Jairo. E dentro disso, vocês já estão com grandes projetos, né, doutor? E o senhor poderia falar um pouco sobre isso, sobre como o senhor vê hoje o senhor sendo um médico da ativa, da Brigada Militar, e mesmo assim usando o nexialismo a favor daquilo que o senhor já faz. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que é muito legal esse ponto, assim, da gente conversar, porque, afinal de contas, assim, a gente para pensar, né? Pô, o que um médico, né? O que um cirurgião, né? A gente sempre foi educado, fez a faculdade, fez tudo pensando, não, tem que atender paciente, fazer cirurgia, fazer isso, fazer aquilo, e deu. E a gente sabe, né, doutor Leandro, que o mundo não é mais isso. A gente tem que ter boas relações, a gente tem que saber conectar as pessoas. Conectar pessoas para fazer, como o senhor tanto diz, eu acho brilhante isso, né? Para que a gente possa fazer coisas extraordinárias. Sair da mesmice. Eu não posso simplesmente achar ruim que o Estado, que faz bastante, mas eu não posso simplesmente achar ruim o fato de ter uma série de burocracias, de lentidão, e me satisfazer com isso. Sendo que a gente tem essa oportunidade de poder conversar, de poder conectar, de poder ter pontos de convergência com a iniciativa privada, onde, de certa forma, nos ajudam a executar essas ações. Então, eu consegui identificar, né, e assim, a gente vai conectando com pessoas muito boas ao longo do caminho, e isso hoje, então, me abriu a mente para uma outra situação. O que eu posso fazer de diferente? Quais são os negócios que a gente pode fazer? Negócios no bom sentido. E isso a gente pode discorrer um monte, né? Porque às vezes as pessoas podem interpretar isso de uma maneira ruim. E a gente sabe, quando a gente está inserido nisso, e eu tenho oportunidade muito grande de ter aprendido muito com o senhor a respeito disso, a gente faz muitas coisas boas para os outros. A quantidade de ações, que aqui não vem ao caso, que eu já vi o senhor fazendo, por exemplo, em prol de outras pessoas. E pessoas que o senhor nem conhece, mas que vão se beneficiar direta e indiretamente pelas suas ações, né? Então isso é muito relevante. E especificamente na minha empresa, a gente tem um desenvolvimento, e eu gosto e estou muito estudando isso, né, há muito tempo já, que é a questão da telemedicina, da tecnologia. Esse é o seu filho, na verdade. Da cirurgia robótica. Desde que a gente conhece, o senhor fala sobre a telemedicina. Da telecirurgia. Né? Eu tive a oportunidade de participar no último Congresso Mundial de Cirurgia Robótica, onde nós estávamos operando, eu estava em Orlando, operando um modelo animal, e esse modelo animal se encontrava na China. E eu estava lá em Orlando, controlando um robô na China, com o 5G. E de uma maneira estável. E me proporcionando enxergar e fazer os movimentos. Claro, a gente ainda tem algumas barreiras, né? As velocidades, as estabilidades da rede, ainda são algumas barreiras, mas a gente está indo no caminho, entendeu? A gente está avançando. Então, em linhas gerais, realmente, esses projetos assim que eu tenho, que eu quero desenvolver nos próximos anos, basicamente são relacionados à telesaúde de uma maneira geral, né? A cirurgia robótica e a telecirurgia. E o Centro de Saúde Rio Branco hoje, ele está trabalhando nesses projetos relacionados à telemedicina, porque o senhor estava dentro da sua área, que é a sua área medicina, a sua expertise é essa. E eu visualizo que hoje, como eu disse antes, o seu filho, o filho ali do negócio, aquilo que o senhor quer ver nascer, crescer, e pelo que a gente conversa com outros profissionais dessa área, é o futuro, né, da pessoa poder ser atendida à distância. Não precisar se locomover. Hoje a gente tem visto aqui no estado mesmo, no Rio Grande do Sul,
pessoas que vêm lá de longe, fazem 200, 300 quilômetros para estar aqui na Santa Casa, por exemplo. Então, com a telemedicina, né, que o senhor está desenvolvendo esse projeto, nós poderíamos, então, ter uma diminuição grande nesse trajeto que muitas vezes ocasiona acidentes e mortes, inclusive, né, que também é cansativo para o paciente. Eu acredito que fazer uma viagem dessa quilometragem para ser atendido aqui, eu vejo histórias de pessoas que saem 3 da manhã para chegar aqui no Porto Alegre às 8, para ser atendido às 10 e depois voltar tudo de novo. Então, a gente, esse vai e vem, nós poderíamos cortar pela metade praticamente. Com certeza. Se a gente for pensar do ponto de vista... Alguns dados importantes sobre telemedicina que eu acho que a gente poderia pontuar aqui seriam, primeiro, 80% daqueles pacientes que hoje procuram um pronto atendimento, eles, em tese, poderiam ser resolvidos os problemas deles numa consulta, numa teleconsulta. Então, o senhor imagina por aí. Hoje nós temos o SUS, né? Superlotado, sempre operando acima das suas capacidades nas principais emergências. E quando a gente vai ver e analisar esses pacientes que foram atendidos, a gente vê vários deles não precisavam chegar ali e esperar 6, 8 horas para... Às vezes a pessoa quer trocar uma receita. Às vezes ela precisa, enfim, de um atestado. Ou, às vezes, né, um atestado quando ele realmente precisa ser emitido. Mas, às vezes, está com um problema que a gente pode dar um primeiro atendimento. Se faz uma triagem e se identifica aquele paciente que pode ser atendido pela telemedicina, tu encurta o caminho dele. Não precisa deslocar, não precisa ficar esperando. A receita digital facilita, né? Parabéns ao Cremers do Rio Grande do Sul, que tem sido um pioneiro, assim, ó, muito importante, ajudando o médico a poder desenvolver o seu trabalho num ambiente de alta tecnologia de informática que hoje a gente tem no site do Cremers, por exemplo. A receita digital, né? E outras coisas que a nossa entidade coloca para nós, que a gente consegue ajudar mais o paciente. E uma coisa que o senhor falou do deslocamento é muito importante. E aí não é o Norberto que diz, é a ciência, é a literatura médica que diz, né? Os pacientes, quanto mais afastado dos grandes centros, maior é o benefício da telemedicina para aquele paciente. É o que mais vai usar, é o que mais precisa, é o que mais adere, entendeu? Então isso tem uma relevância muito grande. Aquele nosso paciente, né? O Rio Grande do Sul, o senhor sabe que tem as dimensões de muitos países, né? Então, a gente vê, assim, pacientes que se beneficiariam de uma maneira muito importante. Se nós tivéssemos, assim, mais essa questão da telesaúde um pouco mais desenvolvida para o SUS, né? E, enfim. E como que está hoje esse projeto do senhor? Ele está embrionário? Ele já pode sair para ser executado? Como está isso tudo hoje? E como que o senhor está vendo essa necessidade que existe da população e a dificuldade que o senhor está tendo de colocar isso em prática? A gente tem algumas dificuldades, sim. A gente sabe que quando se pretende colocar, se apresenta, né, prefeituras ou estados, é um tanto quanto difícil a gente conseguir operacionalizar por toda a questão, todo o rito que se precisa ter para se colocar. Mas eu tive a grata satisfação de poder... Hoje, eu também sou diretor de operações de uma empresa que se chama ProBem Digital, né? É uma empresa com sede em Brasília, que é a do João Filho, e que é uma empresa que tem, assim, ela tem uma abrangência, uma capilaridade nacional. Então, só para o senhor ter uma ideia, na base humana que a gente tem de recursos humanos, a gente tem mais de 5 mil médicos contratualizados para oferecer a telemedicina. São 1.000 enfermeiros, uma quantidade grande de psicólogos, de psiquiatras, vários profissionais de saúde, né? E a gente tem uma carteira de clientes já bem, em termos de Brasil, bem robusta, né? Uma operação bem solidificada. Então, a nossa maior dificuldade hoje é
realmente de implementar. O produto, o desenvolvimento e a entrega para o cliente, ela está pronta. Mas a gente conseguir entregar isso na mão, né? E conseguir, digamos assim, casar, contratualizar e colocar isso em operação, que hoje é o nosso maior obstáculo. E o que o senhor está vendo como possibilidade para que isso aconteça num curto prazo? Porque, como dizem, né, o povo tem fome e a saúde não pode esperar. E se surge uma oportunidade tão clara como essa que o senhor está nos trazendo, e a gente tem conversado sobre isso, quando que o povo, quando que a nossa comunidade, quando nós teremos acesso, então, à sua visão de hoje sobre isso? Quanto tempo vai demorar isso? O que o senhor, como empresário agora, como nexialista, como a pessoa que está indo atrás da fonte que vai trazer isso à tona, que tempo nós vamos ter essa realidade já aqui no nosso estado? A gente já tem isso de uma maneira embrionária em alguns lugares, mas nós estamos longe de alcançar uma abrangência boa. Eu acredito que uns bons anos ainda, entre 5 a 10 anos pelo menos. A gente precisa ter uma maturidade também, né? Política. Os nossos governantes precisam entender realmente da importância da saúde. A gente sabe que eles têm ideia da importância da saúde, mas o que eu digo é ter ideia da importância do teleatendimento. De como isso pode ser uma ferramenta na gestão pública de aumentar, oferecer mais saúde, né? A gente sabe que o SUS hoje tem filas e filas, esperas por consultas, né? A gente tem um caso de sucesso muito legal em São Caetano do Sul, que a Probem está lá, e onde o prefeito lá, ele conseguiu zerar a fila do SUS. Isso eu digo para o senhor, ele está lá, para quem quiser ver. Ele acreditou na ideia, comprou a ideia. O projeto começou pequeno, foi tomando um vulto, que hoje lá tem um prédio de 5 andares só para telemedicina. Então o senhor imagina, um prédio de 5 andares, onde o paciente chega e ele tem acesso a todas as especialidades que ele precisa, né? E os médicos não necessariamente precisam estar ali. E outros atendimentos são feitos com os pacientes em casa, através do celular, através do tablet, através do computador. E aquele paciente que tem ainda uma dificuldade extra, que não consegue, uma linha telefônica. E tem tecnologia para isso. Hoje se consegue fazer exame físico à distância, né? Tem equipamento hoje não maior do que um tablet que a gente conecta aos periféricos e o médico... Eu aqui consigo fazer uma ausculta cardíaca num paciente em qualquer lugar do mundo. Ele bota o aparelho, eu consigo, através da conexão, ter como se eu estivesse encostando o estetoscópio no peito do paciente. Eu consigo fazer exames de orofaringe, eu consigo ver ouvido, eu consigo ver olho, consigo ver nariz. Eu consigo... Hoje, a resolução desses aparelhos nos permitem ter imagens das doenças de pele em 4K. Né? Junto com inteligência artificial, a gente consegue fazer escaneamentos, por exemplo, de corpo inteiro e tu identificar lesões potenciais, né? Que podem dar um alerta ali. Essa aqui, esse paciente tem várias lesões. A grande maioria não tem problema. Mas essa aqui, nós temos que monitorar. Essa aqui tem características que a gente, né, pode eventualmente vir a sofrer uma transformação maligna. Então, o senhor imagina o potencial que tem isso. E o senhor, eu sempre estou falando, né, que o sistema, existe um sistema, né? Trazer uma solução como essa, aparentemente o sistema bloqueia, né, a velocidade dessa solução. Porque hoje, se nós ficarmos na entrada de Porto Alegre, por exemplo, a gente visualiza, né? Vamos falar mais um pouco sobre isso, visualiza quantas prefeituras que estão trazendo os seus doentes para se consultar em Porto Alegre nas especializações, né? E o sistema parece que quando surge uma situação favorável a que aquilo vai deixar de existir, ele dá trava, parece, né? Trava. E é onde então entra a força do nexialismo para poder abrir essa porta. Tem que ser aberta essa porta, né?
Eu vejo dessa forma, não sei como é que o senhor vê isso também. Eu acho que a colocação é absolutamente pertinente, perfeita, porque é isso que a gente vê na prática, né? Então a gente tem a solução. A solução, ela é interessante. Ela não é mais cara do que está se praticando hoje. Muitas situações ela é muito mais barata. E menos perigosa. E menos perigosa. É muito mais... Tem que trazer o paciente até aqui. Sim, né? claro. Então, tem um perigo. Então, o senhor imagina assim, o que é mais barato? Eu ter em 10 cidades, 10 dermatologistas lá, ou através de telecuidado, eu ter um dermatologista que consegue atender 10 cidades. Isso é plenamente factível com o que a gente tem hoje. Então, eu não preciso ter 10, eu posso ter um que vai me cuidar os 10. E se a gente for colocar em escala maior, eu posso ter... Isso tem tudo pronto, os cálculos, os dimensionamentos de pessoal, para que a gente consiga dar esse atendimento. Aí a gente consegue realmente zerar as filas e atender as especialidades, né? E hoje a sua empresa, o Centro de Saúde do Rio Branco, ele pensa em... ele precisa de um ativo, né, financeiro para dar esses starts. Já que o senhor não encontrou isso no setor público, que é os governantes, por enquanto, o senhor pensa então em acionar isso a partir do nexialismo e em busca desse capital para colocar esse projeto em 2025 para funcionar, como Sim. dizem, a espera de nós todos? Isso, coincidentemente ontem eu fiz uma ligação pro CEO da Probem, que é o João Filho, e nós estávamos coincidentemente falando exatamente sobre isso aí, doutor Heleno. Da gente pensar em fazer a busca nesse sentido, através do nexialismo, através da conexão, através do conhecimento de outras pessoas que tenham essa mesma visão, né? Que querem beneficiar o próximo, às vezes mesmo nem conhecendo, né? Nem sabendo quem é a pessoa que tu tá beneficiando, mas tu tá beneficiando, da gente tentar realmente, assim, conseguir esse aporte, esse suporte para alavancar, digamos assim, para conseguir dar uma magnitude maior para a operação que a gente já faz hoje. E quem sabe conseguir atingir principalmente aquela população que mais precisa, né? Que menos tem acesso. E tem também a parte que tem uma ignorância a respeito ainda desse novo modelo de atendimento médico, né? Tem que se trabalhar também a mente das pessoas para elas poderem ter um conhecimento maior a respeito disso e do benefício que isso vai causar a elas também, né? Com certeza. É bem importante essa colocação porque essa quebra de paradigma, tanto por parte do paciente, né, quanto por parte do governante ou do agente, a gente tem que quebrar esse paradigma de entender que é uma solução que funciona e ela é boa. Né? O paciente é impressionante, os que fazem os atendimentos, né? Eles ficam maravilhados. Tem atenção, tem cuidado, tem tudo aquilo que a gente quer dar de melhor para o paciente da gente. Ouvir, atender bem, cuidar, a telesaúde consegue entregar isso muito bem. A gente tem medições, por exemplo, de score de satisfação, né, dos pacientes, e o NPS, que é o Net Promotion Score, é 90 pontos. Impressionante. De todos os pacientes que utilizam, né, os nossos serviços, é uma média de 90 pontos. Então, ou seja, é uma satisfação muito grande, sim, por parte do usuário, né? A gente sempre tem que a saúde top, a primeira linha sempre é pela iniciativa privada, são os hospitais privados, né, planos de saúde, etc. Essa questão que o senhor refere à telemedicina, ela encontra já diretamente ao SUS, às pessoas comuns das comunidades. Uhum. É isso que nós estamos propondo, né? Exatamente isso. Uhum. Ampliar o acesso de maneira universal, né? Não vai ser um bem, né, tecnológico só para aquela classe elite A, por exemplo, e B, né? A classe C vai conseguir ter acesso nisso, porque vai ser na rede pública de saúde. Esse é o nosso objetivo principal, entregar a saúde para todo mundo e para quem mais precisa, né? Sim, eu quero, né, agradecer ao senhor esse empenho que o senhor tem pelo social, por querer amenizar, né? Isso já está dentro da sua própria profissão, naquilo que o senhor se formou, escolheu para ser, que é atender ao próximo, né? Que é estar ali defendendo a vida, né? Na íntegra, além de ser policial, o senhor defende a vida ainda como médico. Então, eu quero agradecer,
Dr. Norberto Martins, né? Major da Brigada Militar, nexialista dos bons, né? E diretor-presidente do Centro de Saúde Rio Branco, uma empresa também que está se consolidando no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Gostaria que o senhor desse o que o senhor quer falar agora, por último, aí para o pessoal, né? Para considerações finais, como dizem. Eu queria agradecer muito a oportunidade de conversar, a oportunidade que a gente tem de falar sobre um assunto que é tão importante, que a gente precisa falar sobre esses assuntos, né? As tecnologias, o avanço, a humanidade, a gente sempre anda para frente, né, doutor Eliano? A gente não anda para trás. Então, tudo que eu faço hoje, eu tenho desenhado a minha carreira para isso. Dentro da cirurgia, eu quero ser um cirurgião robótico, eu quero o que tem de melhor. Dentro da medicina, eu quero sim oferecer o que tem de melhor lá na ponta para todo mundo que precisa. E eu acho que assim, para finalizar, como é que eu me dei conta? Como é que eu vou conseguir fazer isso? E aí é que entra o nexialismo. O nexialismo é essa cola, esse cimento que consegue unir de uma maneira muito forte, né? Quem tem um potencial de ajudar com quem precisa ser ajudado. É isso que eu tenho enxergado, né? E nessa nossa relação que a gente está começando agora, né? Sim, sim. Eu tenho enxergado isso muito nas atitudes do senhor. Então isso nos impulsiona, nos ajuda a entender que a gente está no caminho certo, né? Não é um caminho fácil, né, doutor Leandro? Mas é o caminho justo, que a gente precisa percorrer. E eu sempre digo, né, que as conexões, o network, ele é conforme aonde tu tá se movimentando, né? E eu vejo potenciais muito grandes em pessoas que não têm, nem sabem que tem aquele poder, né, de fazer uma ligação, de conseguir ajudar o próximo, que seja com uma cesta básica, que seja com um atendimento de um médico especialista, né? Então eu tenho visto isso e tenho tentado acender essa chama dentro dos seres humanos, né? Aqueles que têm esse poder e nem sabem que tem, né? Então quero agradecer mais uma vez a presença do senhor e desejar sorte para nós aí nesses projetos. E nexialismo sempre, né? E vamos em frente. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço.